entendeu? Ah, então, às vezes a criança tem dificuldade de aprender na escola, não se concentra, pode ser esse problema respiratório. Pode ser, o que precisa ser avaliado, né? O que eu observo é que essas crianças que têm problemas respiratórios graves, né, podem ter deficiência de aprendizado, distúrbio de aprendizado. Voltando só um pouquinho lá na apneia, o senhor falou que em casos o cérebro dá um comando, a criança se assusta e volta a respirar. Existem casos de que isso pode não acontecer e a gente acordar de manhã e ter uma criança que entrou em óbito por conta disso? Existe casos. O senhor tem na literatura médica casos que aconteceram? Tem casos de criança, muitas vezes são induzidas por algum medicamento, né? Porque nós temos lá no nosso cérebro, um local no cérebro que comanda a respiração, que é o centro da respiração. Tá? E esse centro que manda o comando para aquela criança voltar a respirar. Quando ela, por exemplo, toma um medicamento, né, que pode deprimir esse centro respiratório, né, o cérebro não consegue mandar o comando naquele momento que está precisando. Aí a criança pode ter o falecimento, né, muitas vezes dorme e acorda. Não acorda, né? mais. Já no adulto, isso também pode ocorrer. É mais frequente ocorrer isso no adulto, muito associado com a utilização de bebidas alcoólicas, porque o álcool, ele deprime também o centro respiratório, né? Então a pessoa... Por isso então que a pessoa que está alcoolizada, ela ronca muito. Agrava o ronco. Agrava, né? Eu sempre digo, Jane, que o ronco não é o grande problema, né? O problema do ronco é só incomoda o parceiro, né? A esposa ou o esposo, né? Que dorme do lado. Mas o problema é quando existe a apneia associada, né? Então, aí a pessoa que tem aquele problema vai a uma festa, lá toma 2, 3 doses de uísque, ou umas cervejas, umas latinhas de cerveja, volta, vai dormir. Por menor que seja a quantidade de álcool que ela ingeriu, vai ocorrer uma depressão do sistema respiratório. E, nesses casos, pode ocorrer a parada completa da respiração e o paciente vinha a falecer. Bom, existem casos que as mães, quando a criança é pequena, correm, vão buscar tratamento, e existem casos que acabam ficando adulto. É diferente o tratamento, doutor Mário, entre o adulto e uma criança? O senhor estava falando que os adultos sofrem mais, talvez, com essa questão nasal, de adenoide, ou não? Ou isso é para todo mundo igual? O adenoide, que a gente... deixar bem claro, é um tecido mais que exclusivo da infância e adolescência, entendeu? Outros problemas causam obstrução nasal. Então, que é o que vai fazer respirar pela boca. Então, isso que eu quero deixar claro, que a adenoide é mais comum na infância e adolescência. Né? No adulto, existe, por exemplo, um desvio de septo, a hipertrofia de concha nasal, né, que foi o caso da sua filha, né? A Letícia, ela tinha lá um pouco de adenoide, mas ela tinha também... E ela já havia tirado na infância. Com 3 anos de idade. Então, retornou, né, recidivou a patologia, mas ela tinha também um desviozinho de septo e uma hipertrofia de corneto. E isso foi feito a cirurgia para remover aqueles tecidos, aquelas carnes grandes que você viu, aquilo na verdade eram os cornetos dela. Tá? Doutor Mário, qual o tratamento? É só cirúrgico? Existem tratamentos que podem ser feitos? Existe, lógico, e na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o médico tenta tratar clinicamente os pacientes. Existe uma gama enorme de medicamentos, um arsenal terapêutico muito grande, em que nós podemos utilizar e muitas vezes com muito sucesso, inclusive, né? Os casos cirúrgicos são reservados para aqueles casos em que não se teve resultado adequado com o tratamento clínico. Doutor Mário, eu queria que o senhor deixasse para as mães que têm crianças pequenas e que às vezes não se atentam para isso, né? Às vezes a criança começa a jogar o maxilar para frente, começa a ter aquela dificuldade de respirar e às vezes nesse dia a dia a gente acaba não prestando muita atenção. Eu queria que o senhor deixasse algumas dicas, algumas coisas que as pessoas prestassem realmente atenção e que fosse identificar isso e para não ter esses problemas
todos que a respiração e que às vezes uma coisa que a gente nem vê direito, que é essa questão do nariz, essas carnes todas, dão para a criança e para o desenvolvimento, que acaba afetando a vida toda da criança, né? Bom, o conselho que a gente dá, na verdade, é que a mãe tenha um pediatra, né, que ela possa confiar, né, que faça aquelas consultas periódicas, né, acompanhe o crescimento da criança, acompanhe o ganho de peso da criança, que a mãe também faça, acorde e vai lá ver como é que a criança está dormindo, porque muitas vezes a criança dorme em outro quarto, a mãe não percebe isso, né? Muitas vezes acontece, é muito comum a criança ir dormir na casa da avó, é a avó que percebe a respiração errada da criança, né? Então é isso. Então eu acho que se a mãe frequentar periodicamente o pediatra, questionar o pediatra sobre a respiração, com certeza o diagnóstico vai ser feito precocemente, vai se poder tratar clinicamente aquele caso e, na maioria das vezes, evitar um tratamento cirúrgico, né? E o que acontece, infelizmente, é que muitas dessas crianças chegam a nós, otorrino, já com uma hipertrofia exagerada, né? Então, já com aquele estado já de indicação cirúrgica, né? Então, as pessoas que têm alergia, rinite, então, esses coitados já sofrem muito mesmo. Exatamente, né? é outra causa de obstrução nasal, a rinite. Né? Rinite também causa obstrução nasal, causa dificuldade respiratória, causa a hipertrofia dos cornetos e até um dos fatores que faz com que a adenoide cresça também nas crianças. Olha que interessante. Para você que é mãe, é bom prestar atenção nas dicas do doutor, porque a criança às vezes está se alimentando mal, não está bem, e às vezes não tem porque não tem secreção no nariz, né? Ela só está com aquele cansaço. É bom dar uma olhadinha, né, doutor Mário? Algumas crianças não têm secreção, Jane, mas outras vivem com secreção, entendeu? O cuiabano conhece essa secreção como ranho, né? Às vezes eles chegam lá as avós levam os netos lá no consultório e falam assim, doutor, esse menino ranho no nariz, entendeu? Mas é exatamente isso, é por conta da adenoide que não está atrapalhando o nariz de desempenhar a função dele de filtrar, aquecer, umidificar e drenar a face. Bom, doutor Mário, sempre um prazer tê-lo aqui, ter seus esclarecimentos. Para você que está em casa, preste atenção nessas dicas, vá procurar um otorrino, um pediatra, porque eu passei por isso, é difícil, a criança acaba ficando irritada, ficando nervosa e realmente precisa até chegar, se bem que a cirurgia é simples, né, doutor Mário? A cirurgia da adenoide... tranquila, a Letícia ficou um dia só lá, mas é bom evitar, né? É verdade, a cirurgia da adenoide é muito simples, né? A recuperação é bem rápida, né? Inclusive, a gente precisa até orientar bem a mãe, porque depois de algum tempo, essas crianças pequenas, né, 1 semana, 10 dias, a mãe esquece que a criança fez cirurgia. E aí começa a pular, a correr, e isso pode trazer algum tipo de complicação no pós-operatório. Então, tá bom. Nós vamos agora para um breve intervalo. Doutor Mário, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Diversos. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente está de volta.